Então, nessa ação penal 505-1606-23, depoimento do senhor Nelson Tadeu Filipelli. Senhor Nelson, como adiantei, o senhor foi chamado então como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito, senhor. Eu vou advertir o senhor, por conta do que consta na lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Perfeito, senhor. Eu vou pedir também para o senhor, se possível, responder um pouco mais alto, certo? Perfeito. Excelência, eu tenho um grave defeito auditivo. Eu não tenho ouvido esquerdo completamente. Não é perda, eu não tenho ouvido esquerdo. Portanto, também estou com um pouquinho de dificuldade em ouvi-lo perfeitamente. Talvez seja o nível de som que está colocado, mas vou falar mais alto, por favor. Certo. Vou falar mais alto. Eu agradeço. Se o senhor não entender alguma indagação por conta disso, o senhor fique à vontade para pedir que nós repetimos a pergunta, certo? Perfeito, excelência. Acho que a senhora Sandra, a servidora, está ali fora, doutora? Pode chamá-la? Sandra, como vocês só aumentaram um pouquinho o som do áudio para ele ouvir melhor? Sandra, pode aumentar um pouquinho para nós o áudio, hein? Para ele ouvir. Sim, excelência. Sim, excelência. Aumentou? Perfeito. Certo. Muito obrigado. Perfeito. Então, eu vou passar a palavra agora ao advogado do senhor Eduardo Cunha, que vai lhe fazer algumas perguntas. Vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Pois não. Então, a palavra à defesa. Obrigado. Senhor Nelson, bom dia. O senhor foi deputado federal em qual legislatura? Eu fui deputado federal em 3 legislaturas, sendo que as 2 primeiras, 80% do tempo, seguramente, talvez até mais, eu tenha ficado fora da Câmara Federal por exercer cargo de secretário de Estado. A última legislatura, que foi de 2007 a 2010, eu fiquei todo o período na Câmara. Neste período de 2007 a 2010, vamos tratar dessa legislatura, o senhor coordenava uma parte da bancada do PMDB, que seria a bancada denominada do Centro-Oeste? Perfeito, exatamente. Existiam 3 coordenações de bancada que, juntamente com o então líder de bancada Henrique Alves e o então presidente do PMDB, Michel Temer, comandavam a bancada? Perfeito. Em função do tamanho da bancada, foi normal se agrupar em grupos, né? Repetir a palavra, para poder conduzir a bancada. Essas 3 coordenações eram realizadas pelo senhor Eduardo Cunha com a bancada do Rio de Janeiro, o senhor Fernando Diniz com a bancada de Minas Gerais e o senhor Nelson com a bancada do Centro-Oeste, correto? Perfeito. O senhor tem conhecimento se coube à bancada de Minas Gerais a indicação do cargo de diretor da Petrobras? Olha, vou falar do ponto de vista de ter participado ou não. Eu não participei efetivamente das discussões da indicação de cargos da Petrobras, mas, pelo que me recordo, a bancada mais próxima desse tema foi a bancada de Minas. Era as coordenações, o senhor já até respondeu, mas eu vou renovar. As coordenações interferiam uma na outra? Não entendo que interferisse de forma nenhuma. Volto a insistir, mas era mais ligada à bancada do Centro-Oeste e esse fato eu entendo, pelo nível de informação, pelo que pude perceber, não participei, mas pelo que eu pude perceber, que foi a bancada de Minas. O senhor Eduardo Cunha tinha alguma ingerência nas nomeações de assuntos da Petrobras? Disso aí, de forma nenhuma eu posso assegurar ou posso afirmar isso. Nesse período, a interlocução com o governo federal se dava através
do então presidente do PMDB, Michel Temer, e o então líder da bancada, Henrique Alves? Eu entendo que, nesse tempo, uma das interlocuções era realmente o líder Henrique Alves e, em parte, também o presidente Michel Temer do partido. Apesar que, neste tempo que começava a interlocução um pouco mais formal com a presidência. A bancada do Centro-Oeste, que o senhor coordenava, indicou a presidência da Caixa Econômica Federal e a vice-presidência do governo do Banco do Brasil? Indicou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal, através do senhor Carlos Brito, que exerceu o mandato. A vice-presidência do governo do Banco do Brasil, não? Sim. Houve também, não exclusivamente, mas houve efetivamente uma abordagem, uma apresentação, sim, desse fato. Apesar de ser uma pessoa que era do Banco do Brasil e portanto, histórico do Banco do Brasil, mas foi realmente apresentado pela nossa bancada. Após o falecimento, já estou encerrando, do então deputado Fernando Diniz, a coordenação da bancada de Minas Gerais foi assumida pelo então deputado e hoje vice-governador de Minas, Antônio Andrade? Olha, eu não posso assegurar com precisão esse fato, mas, logicamente, o deputado Antônio Andrade parecia ter um determinado grau de liderança. Eu não posso afirmar isso, mas era uma pessoa de interlocução. O que se discute nesse processo é um assunto relacionado à compra de um campo de petróleo em Benim pela Petrobras. O senhor tem algum conhecimento sobre esse fato? Absolutamente nenhum. Estou sabendo em detalhes agora e alguma coisa ao longo do processo. E, finalmente, o senhor tem conhecimento de alguma ingerência do senhor Eduardo Cunha na Petrobras? De forma nenhuma, não tenho esse conhecimento. Sem mais perguntas, Excelência. Agradeço a presença da testemunha. O Ministério Público tem indagações? Não tem. O juiz só tem uma indagação, a Vossa Senhoria. O senhor tinha conhecimento na época, ou tem conhecimento de alguma relação financeira entre o ex-deputado Fernando Diniz e o ex-deputado Eduardo Cunha? Não, de forma nenhuma, Excelência. Eu desconheço qualquer tipo de introdução nesse sentido. Perfeito. Então era esse conhecimento do juízo. Pode encerrar a gravação.